presidente Lula, mudando de assunto, criticou hoje as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos em reunião com o presidente Vladimir Putin. Antes, vamos ver o que disse o presidente brasileiro na rede social. Ele disse que se reuniu hoje, participou de um encontro bilateral com Vladimir Putin, onde acertamos a retomada da Comissão Brasileiro-Russa. É isso? Comissão Brasileiro-Russa de alto nível de cooperação, instância máxima de discussão estratégica entre os nossos dois países. Nosso comércio de pouco mais de 12 bilhões de dólares pode ser bastante ampliado. Temos interesse em discutir a área de defesa, a área espacial, melhor dizendo, a área científico-tecnológica, de educação e, sobretudo, questões energéticas. Também discutimos o avanço do protecionismo econômico e a necessidade de fortalecermos o multilateralismo. Reiterei ao presidente Putin o compromisso do Brasil com a paz, a disposição de atuarmos juntos com a China e o grupo de países amigos numa solução para a guerra na Ucrânia. Lembrando que o presidente Lula, portanto, usou as redes sociais para se manifestar e ele disse que as decisões do presidente norte-americano Trump são unilaterais. O presidente disse que a viagem à Rússia tem como objetivo estreitar e refazer a parceria entre Brasil e Rússia. Ele ressaltou que o país tem interesses políticos, comerciais, culturais e científicos e tecnológicos com a Rússia e disse ainda que aquele país também deve ter interesses no Brasil. E aí, Sakamoto? Só estava ligando o microfone, desculpa, gente. Olha, eu estava conversando com dois diplomatas, dois embaixadores brasileiros, estava muito engraçado que eles falaram assim, claro, pedindo para não falar nada, ainda mais embaixador, mas falaram assim, olha, se eu tivesse sido questionado, não teria aconselhado o presidente Lula a ir, né? Acho que ele não ganha muito em ir, né? Ou seja, forma bastante diplomática de dizer, não devia ter ido. Mas, tendo ido, né, pelo menos do ponto de vista internacional, na avaliação dos dois, ele não perde muito. Eu não estou falando do debate interno brasileiro, estou falando do ponto de vista internacional. Ele não perde muito. Né? Porque é o seguinte, a viagem é uma viagem dupla, tem 8 a 10 Rússia, depois China, que vai ser uma cúpula entre o CELAC, que é o grupo dos países latino-americanos e caribenhos, mais a China, né? E o Lula vai participar desse encontro. No encontro na Rússia, tudo bem, o encontro para comemorar os 80 anos do fim da guerra, é claro, você não teria fim de guerra sem a União Soviética, que marchou primeiro sobre Berlim, né? Mas o que acontece é que claramente esse encontro em Moscou foi um encontro para que o presidente o Putin demonstrasse que não está isolado internacionalmente, né? Que ele não está, olha, não estou isolado, tem gente do meu lado, tem conexões, né? Tudo. Então, só que é o seguinte, além do Xi Jinping, né, e do Lula, tava Venezuela, tava Cuba, tava Egito, tava Indonésia, tava um pessoal que mostra, na verdade, é o sul global. Nem todo mundo, é uma parte do sul global, não é o sul global. Né? Se não tivesse sido Xi Jinping, o Lula estava frito, realmente, porque aí a imagem do encontro seria exatamente outra, né? Não são muitos dos países que foram, não são países que são adeptos da democracia, isso é fato também, né? Sabe, é uma situação em que o Lula diz que, olha, estou aqui inclusive para negociar a paz, para discutir a paz, para falar da paz na Ucrânia, mas o Lula mesmo não quis ir na Ucrânia, né? Ele não aceita os convites do Zelensky, não gosta do Zelensky, inclusive, deixa isso bem claro, né? E vice-versa, os dois não se gostam, né? O que acontece é o seguinte, a impressão um pouco, Diego, é que eu não sei, talvez o ex-ministro Celso Amorim tenha feito essa recomendação para ele ir por conta não só da China, mas a questão de estar participando de um evento internacional, de fortalecer uma imagem de que não está necessariamente que negocia com a Europa, que fala com os Estados Unidos, que negocia com a Rússia, que negocia com o mundo inteiro. Mas neste momento em que você está tendo todo esse travamento para a solução da guerra da Ucrânia, né, a participação em um evento que na prática é um desfile militar, né, é questionável.
é bem questionável. Como eu disse, é questionável, vai gerar debates internos, debates inclusive muito mais fortes dentro do campo progressista no Brasil do que do campo mais conservador, mas eu acho que o Lula não vai ter um problema. Tipo, não é que a Europa e os Estados Unidos vão causar qualquer problema, ou vão negar, vão virar as costas em embates, ou vão dizer que o Brasil adquiriu um lado e não tá e abandonou a posição do Itamaraty. Mas eu acho que eu não teria ido, concordo com os embaixadores, eu acho que não teria ido, ainda mais no momento que a Rússia se mostra, confirma e reforça seu ponto de vista autoritário. Isso não significa que o Brasil não tem que ter diálogo e comércio com a Rússia, né? Essa é outra questão, mas eu não teria ido para chancelar essa ideia do Putin de se mostrar um país que não está, a Rússia é um país que não está isolado, né? Só rapidamente, eu diria, eu faria um pitaco também, que eventualmente também é interessante para o presidente Lula estar fora do Brasil no momento que você tem crise de INSS, tem um monte de coisa que ele está sendo cobrado por conta disso, né? É verdade. Depois do intervalo, falaremos sobre o Papa Leão XIV, que diz esperar que durante seu papado a Igreja Católica seja um farol que ilumina as noites para o mundo. Depois do intervalo, o primeiro dia do Papa Leão XIV, portanto, no Vaticano. Até já. Bom, enquanto seguimos aqui no YouTube, quero ouvir o Marco sobre o presidente Lula se reunindo com o Vladimir Putin na Rússia. Marco. Diego, aproveito também para me despedir, né? Porque tenho aula aqui às 18 horas, né? Então tá bom. Então tenho que sair correndo. Mas de todo modo, Diego, é um pouco na linha do Sakamoto, né? Deveria avaliar um pouco melhor as implicações dessa ida, né? Ou seja, é pouco sobre relação comercial, mas é muito também sobre quem está fazendo parte desse processo, né? E os países aí, o próprio Sakamoto indicou para a gente, né? Os países que estão participando, né? Eu acho que essa visita serve muito mais ao Putin, né? Que tem aí toda uma questão relativa à guerra da Ucrânia, do que ao próprio Lula internamente. Acho que internamente mais desgasta do que ajuda, né? E reaviva aí um debate que ele poderia evitar, tá, de se meter nesse debate. Eu ficaria com os embaixadores também, Sakamoto. Se tivesse que dar um conselho, tá, vá para outro lugar, não é? Ou fique por aqui, mas não achei que foi algo produtivo, né? Que de certa forma pudesse contribuir alguma coisa muito concreta nesse momento, tá? Obrigado, Diego. Valeu, Obrigado, professor. Sakamoto. Um abraço aos colegas que acabaram de chegar aí. Uma boa aula, viu? Boa aula. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, bom fim de semana. É isso, Sakamoto. Agora, sobre esses acordos, né? Será que pode ser uma boa parceria essa fechada novamente entre Brasil e Rússia, o grupo, né? Olha, Diego, eu estou mais curioso para saber o que o Brasil vai trazer da China neste momento, né? A China, que é que é a próxima viagem. O Brasil 8 a 10 Rússia, depois vai para a cúpula CELAC China lá no país vizinho, né? E no momento em que os Estados Unidos taxa a China a patamares muito altos, e claro, agora voltou a conversar porque é ruim, principalmente para os Estados Unidos. Mas nesse momento, né, a tendência natural é fortalecimento das relações comerciais entre os países também que foram prejudicados por essa taxação, né, por essas barreiras americanas. E então o Brasil pode se aproveitar neste momento, né? Os produtores rurais, soja, milho, commodities em geral, principalmente commodities alimentícios, eles podem se beneficiar desse processo agora, bem como o Brasil pode se beneficiar, né, de uma maneira geral, através de divisas. Então, eu acho que neste momento a viagem com a China, né, ela é mais interessante e pode trazer mais resultados, Diego.